Olá, sétimo ano, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de português. E nessa aula de português de hoje, nós vamos estar falando um pouco sobre os pronomes indefinidos. Nós já vimos na aula anterior os pronomes possessivos, que eles vão nos dar a ideia de posse. E hoje nós vamos estudar os pronomes indefinidos. Primeiro, nós vamos fazer essa interpretação aqui, que é onde temos vários pronomes destacados aqui. Diz, uma tarde na hora do pôr do sol, quando vários guerreiros e donzelas passeavam pelas margens do rio Paraná. Morote disse: quem vê o que este guerreiro é capaz de fazer por mim? Olhem só. Se nos questionarmos sobre o quanto vale a palavra vários, destacada na lenda do Uapé, não teríamos resposta precisa. Essa palavra, assim como alguns, poucos, muito, tudo e etc., elas representam uma quantidade indeterminada e não se refere a nenhum termo do contexto. Por isso, é classificado como pronomes indefinidos. Então, o que são pronomes indefinidos? São os pronomes que nós não conseguimos identificar a pessoa com quem ele fala e para quem ele fala. São indeterminados, o nome já diz, é indefinido. Os pronomes indefinidos podem resultar de recategorização de outras palavras. Observe, seus conselhos estavam certos. Seus conselhos certos é classificado como adjetivo. Alguém deu um conselho e esse conselho estava certo. Eu consegui identificar quem deu o conselho? Não. Então, o certo aqui foi substituído por alguns. Certos conselhos não são bons. Pronomes indefinidos, porque tem conselhos que... Quais são os conselhos que não são bons? Quais os conselhos que são bons? Eu não consegui identificar. Se eu não consigo, aí vem a outra. Ele foi o terceiro colocado no concurso. Terceiro, ele é um numeral. Ele foi terceiro. Ele sempre provoca beneficiar terceiros. Terceiros, quem que são esses terceiros? São algumas pessoas. Esse terceiro aqui se refere a alguém, só que eu não consigo identificar. Se eu não consigo identificar, ele é classificado como um pronome indefinido. Agora nós vamos aqui. Tradicionalmente, os pronomes indefinidos são classificados quanto à sua capacidade de se flexionar. E nós sabemos que os pronomes eles se flexionam em primeira, segunda e terceira pessoa, singular e plural. Aí diz assim, variação em gênero e número. Gênero. Quando é que os pronomes eles se variam em gênero? Quando o gênero aqui ele vai se referir a masculino e feminino. E o número, primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Vamos aqui. Algum, certo, determinado, muito, nenhum, outro, pouco, próprio, quanto, tanto, todos e vários. São os pronomes que variam em gênero e número. Temos também os pronomes indefinidos, que eles só variam em número. Qualquer e qualquer. E temos os pronomes invariáveis. Eles não variam nem no masculino, nem no feminino, nem no singular e nem no plural. Cada, demais, mais, menos, que, quem, algo, alguém, nada, ninguém, outrem, quanto, tudo e as locuções e o que quer, o que quer e o que e o quem quer, que. Esses são os pronomes, eles são indefinidos. E como
eles variam. É importante notar que os pronomes indefinidos qual, quanto, que, o que e quem introduzem frases interrogativas, o que os leva a ser classificado por muito tempo como pronomes interrogativos. Nós vamos estar, que ou o que você sabe sobre mim? Qual é a sua dúvida? Quanto você tem? Quem é aquela mulher? Então, nós temos essa classificação também desses pronomes. Que, o que, qual, quanto e quem. Mas que, qual, quanto e quem, eles são pronomes indefinidos. Vamos voltar bem aqui para dar ênfase mais nessa parte daqui, dessa divisão dos pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos, o nome já diz, não conseguimos estar identificando o ser de quem fala, com quem se fala, do que se fala. Se ele é indefinido, nós não conseguimos fazer essa classificação. Mas, assim como os pronomes pessoais e os possessivos, eles também eles podem fazer as suas flexões. Quando for flexionar em gênero, nós vamos voltar para o masculino e o feminino. Quando voltar para número, nós vamos sempre lembrar do singular e do plural. E eles flexionam também apenas em número. Tia e eu que esse flexão apenas em número. Flexão apenas no singular e plural. Primeira, segunda, terceira pessoa singular. Primeira, segunda, terceira pessoa do plural. E tem as palavras invariáveis. Por que invariável? Porque elas não mudam. Nem do jeito que você escreve ela no singular, elas vão serem escritas também no plural. Na próxima página tem a atividade falando sobre os pronomes. Nós vamos dar uma lida nessa atividade, vou estar explicando e também temos duas tarefas digitadas ainda falando sobre os pronomes que nós estamos estudando. Então, os pronomes possessivos, pronomes indefinidos, pronomes relativos e pronomes pessoais. Na primeira questão, tem um texto aqui da origem do mundo. Nós vamos fazer essa leitura desse texto da origem do mundo, que nós vamos estar fazendo a interação da atividade com referente a esse texto. Na origem, nada possui forma no universo. Não havia começo nem fim, tudo se confundia e não era possível distinguir a terra do céu nem do mar. Esse infinito nebuloso se chama caos. Certo momento, uma força misteriosa, talvez um Deus, resolveu pôr ordem nisso. Começou organizando o material para moldar a terra. Sobre ela, cavou a abóbora celeste que encheu de ar e de luz. Planícies verdejantes se estenderam então na superfície da terra, e montanhas rochosas se erguem acima dos vales. A água dos mares veio rodear as terras, obedecendo à ordem divina. As águas penetraram nas bacias para formar lagos, torrentes descentes das encostas e rios serpearam entre os barrancos. Na primeira questão, esse é um mito, narra a origem do mundo quando se passam os acontecimentos. A época, não nesse texto por aqui, ela não é específica. Eles não dizem a data certa dessa passagem, mas podemos dizer que possui há muito tempo, de acordo com o que passa a leitura do texto. Como era o formato das coisas antes da palavra origem do mundo? Antes da palavra, não possuíam forma, porque bem no começo, o que eles diziam, se não tinha forma, não tinha nada, ela era caos. No primeiro parágrafo, podemos identificar pronomes indefinidos que se opõem semanticamente
identificando. Quais são os pronomes no primeiro parágrafo? É os pronomes nada e o pronome tudo. A quarta questão fala assim: apesar de apenas um observador narrador desse mito, coloca-se entre seres humanos. Vocês vão pegar a frase e colocar aí. Aí a frase fica assim: assim foram criadas as partes essenciais do nosso mundo. Na quinta questão, nós vamos fazer a classificação do pronome da questão anterior. Assim foram criadas as partes essenciais de nosso mundo. Nós vamos classificar o pronome nosso. O pronome nosso é classificado como pronome possessivo. Nosso dá a ideia de posse. A sexta, para os gregos, como seria o formato da Terra? Os gregos tinham a imagem que a Terra tinha a forma de um disco. Sétima, leia as últimas frases. Foram Urano, o céu e guia a terra que puseram no mundo uma porção de seres estranhos. Como se classifica o pronome que? O pronome que é classificado como pronome relativo. Quais as referências dessa palavra? O que ele está referindo à palavra Urano e Gaia. Na oitava, o pronome para criar um tom de proximidade com o leitor, o autor do mito A Origem do Mundo usa um recurso bem interessante. Colocar o leitor como seu interlocutor. Isso fica claro no primeiro ou no qual parágrafo do texto? Bem no primeiro. E na nona, como o próprio nome sugere, os pronomes possessivos são utilizados para expressar a relação de posse. No entanto, outras palavras, expressões podem desempenhar também essa função. Pensando nisso, entre as opções abaixo, assinala aqui a palavra destacada, vocês irão identificar na letra E. Décima questão. Podemos afirmar com certeza que foi um Deus que decidiu ordenar os caos. Justifique. Não. Que o narrador não sabe o certo o que foi. O que foi, como foi, se for uma força misteriosa, talvez um Deus. Quando tem isso aí, uma força misteriosa e talvez um Deus, ele não tem a certeza de quem fez, portanto, não podemos identificar. E a última questão, a gente vai pegar do terceiro parágrafo, o referente do pronome elas, as partes essenciais do mundo. Essa foi a nossa aula falando de pronomes possessivos, relativos e indefinidos, com a resolução de atividade do nosso livro didático. Tenham todos um bom dia, uma ótima aula e até a próxima.